Alô, amigos! Hoje é o dia 15 de agosto de 2025. Yes! Nós temos Bananas, está no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Celina Cortes está no Rio de Janeiro, Brasil. E Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, do estado do Rio de Janeiro, também Brasil. E, meus caros, eu queria dizer o seguinte: acabei de ver que o Vladimir Putin desembarcou em Ankara, nesse momento, e está lá com o Donald Trump. Vamos conversar sobre um possível cessar-fogo e uma possível paz entre a Rússia e a Ucrânia. Vocês sabem que o grande sonho do Donald Trump é ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Agora, É uma hoje mesmo, Celina, que ele está querendo ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele mandou que 4.000 tropas dos Estados Unidos embarquem em navios dos Estados Unidos para patrulhar o litoral da América Latina, porque ele já disse que, se for necessário, ele vai intervir em países da América Latina para combater o narcotráfico. Quer dizer, esse é o cidadão que quer o Prêmio Nobel da Paz. Ele já está despachando militares para uma possível invasão. Quer dizer, estamos voltando ao ano de 1823, um ano depois da independência do Brasil, quando James Monroe decretou a chamada doutrina Monroe, América para os americanos. Agora, os americanos entendem americanos eles, não o resto da América. Americanos são só eles. Eles podem intervir em qualquer país da América, América do Norte ou América Latina. Quer dizer, esse cidadão, o Caribe, etc., esse cidadão que quer o Prêmio Nobel da Paz, disse que vai anexar o Canadá, invadir a Groenlândia, tomar o canal do Panamá no peito e na raça, impondo tarifaços a todo mundo, e agora está conversando com Vladimir Putin sobre uma possível paz entre a Ucrânia e a Rússia. O que vocês têm a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte: ele podia contar outra mentira e dizer que ele está mandando essas tropas todas aí para garantir a paz no continente ou no hemisfério, ou coisa parecida. Curiosamente, o Alasca, como você sabe, foi comprado pelos americanos, né, do É, Império Russo, né, é. de era 1800 e não sei quando. E eles estão reunidos agora, porque, pelo que eu li, às 4h30 da tarde, é o horário de Brasília, eles estariam reunidos. Eles devem estar Estão reunidos reunidos agora agora. tratando disso. Agora, mas não vão chegar a aparentemente não conclusão há. nenhuma. Não vão chegar a Aparentemente, conclusão nenhuma. pois é, porque não, o Zelensky não está participando. Mas não Isso é é só por possível que isso, não. É aconteça porque numa próxima reunião em que o Zelensky participe, quer dizer, é tudo é um verdade, show. mas não vai chegar a uma conclusão, porque a Rússia não vai abrir mão de querer anexar aquela área lá de Donetsk. E os ucranianos, o Zelensky lá, não vai ceder aquele leste da Ucrânia para a Rússia de graça. Então, isso aí, eu não sei como é que vai terminar essa história, mas não vai ser agora a partir desse encontro do Trump com o Zelensky. o É, Putin. Não, Putin. Zelensky. Putin. é. E, Zelensky. aliás, eu estou achando que o O Trump. Trump com Putin, perdão, Trump com Vladimir Putin. É. Pois é, eu estou achando que o Trump, inclusive, além de ser um mentiroso quanto mais, quer dizer, quinta-feira ele voltou a falar mal do Brasil, dizendo que somos horríveis, né, nas relações comerciais, e tudo isso em torno da figura do Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o Trump se apaixonou ou pelo Bolsonaro ou pelo garotão do Bolsonaro lá, porque, porra, ele tem um país com mais de 300 milhões de pessoas lá esperando pela administração dele, e ele fica aí fazendo proselitismo no palco do planeta aí e falando mal do Brasil o tempo todo, pô. Eu acho que ele fica Pois sonhando com o é, Bolsonaro. tem Ah, versões, né, de que ele quer ter um aliado no Brasil, ele quer derrubar esse governo do Lula, quer ter um aliado, não necessariamente o Bolsonaro. Tem a versão das terras raras, tem a versão das big techs, que ele está atendendo os interesses das big techs. Tem várias versões, né? Eu diria que é um conjunto disso tudo, né? E aí ele fica usando o Bolsonaro como bucha de canhão. Ele está cagando para o Bolsonaro.
Mas Às vezes eu fico achando que ele está apaixonado pelo Bolsonaro. Ele só fala no Bolsonaro, porra. Está apaixonado. Ele deve sonhar com o Bolsonaro ou com o garotão lá, o filho do Bolsonaro, que mais frequenta provável a com o garotão, né? Eu acho mais provável, porra. Que o É, eu garoto. achei, eu achei muito engraçado uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu à BBC, em que ele diz que realmente o Trump deve e está certo em impor tarifaços ao Brasil, e o Brasil não pode reclamar, porque, afinal de contas, o Brasil não é um país que adota o livre comércio. Adota o quê, então? Acontece o seguinte: esses tarifaços do Trump não tem nada a ver com o livre comércio entre as nações, porque ele está É punindo, arma por de exemplo, guerra. a Índia, Virou arma e de a Índia guerra está dele. comprando petróleo na Rússia. Quer dizer, se fosse livre comércio, a Índia compra petróleo de que ela quiser, pelo melhor preço possível. Está entendendo? Então não tem nada a ver com o livre comércio. Esse Eduardo Bolsonaro é um idiota, da cabeça aos sapatos. Né? Agora eu queria mudar de assunto. Diga, muda. Eu acho que depois de você dizer isso, que ele é um idiota da cabeça aos sapatos, não tem mais nada para dizer. Eu quero dizer o seguinte: quando você vier ao Rio novamente, agora, mês que Agora em vem, setembro, é. você não estará mais na Zona Oeste, você estará na Zona Sudoeste. Você Sudoeste. sabe que, como o Rio de Janeiro era uma cidade excepcional, que só tinha 3 pontos cardeais, que o Rio de Janeiro nunca teve Zona Leste, você nunca viu Zona Leste escrito em lugar nenhum, ninguém mora na Zona A Leste. zona leste do Rio de Janeiro é Fica dentro Niterói. d'água. Fica dentro d'água, fica dentro d'água. Então eles criaram a Sudoeste. E É. agora você está morando na zona sudoeste, no Rio de Janeiro, que engloba o Recreio, a Barra, Jacarepaguá. É um bom pedaço da Zona Oeste. Olha, Itaiangá. se vocês olharem o mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a zona leste do Rio de Janeiro é Niterói, do outro lado da Bahia. É rigorosamente a zona leste do Rio de Janeiro. Agora, eu queria falar de um assunto que eu achei muito interessante, porque vocês devem ter ouvido falar disso também. Jeffrey Hinton é um cientista britânico-canadense e ele é considerado o pai da inteligência artificial. E ele fez agora uma conferência em Las Vegas que disse que dentro de um prazo de 5 a 20 anos a inteligência artificial vai dominar a Vai humanidade. dominar o mundo. E que se nós, que estamos criando a inteligência artificial, não dotarmos a inteligência artificial do instinto maternal, Paternal. ela vai destruir a humanidade, porque a evolução das espécies dotou todas as espécies animais do instinto maternal, porque a única coisa que o macho faz é depositar Desculpa. uma semente da fêmea. A fêmea só cuida da cria porque a evolução criou o instinto maternal, em que é o único exemplo na natureza em que o ser inferior, que é o recém-nascido, domina o ser superior, que é a mãe. Então, se a inteligência artificial não tiver esse instinto maternal, ela vai destruir a humanidade. O que vocês acham sobre isso? Eu acho perfeito. Eu acho que eu li também sobre isso. Eu Ali também a li, achei história muito do instinto interessante maternal. isso. Né? Agora, eu não sei se a inteligência artificial precisa, para sobreviver, de um instinto maternal. Não, ela vai sobreviver, nós é que vamos para o Beleléu. Sim, e o instinto Se ela maternal não vai para tiver quem? Vai o para nós, instinto vai para maternal de ele? cuidar de nós, que somos os seres inferiores, a inteligência artificial vai extinguir a humanidade. E vai Vai ficar. fazer um mundo melhor do que o Ficar nosso, hein? aí, mas nós vamos embora. Periga de fazer um mundo melhor do que o nosso, hein? É. A inteligência artificial periga de fazer um mundo melhor do que o nosso. Mas tudo bem, Agora, vamos Novaes, aguardar você aí. ia falar aí de assunto de literatura, me diga lá, porque eu estou sabendo que a Celina quer falar de assunto de cinema. Diga, Novaes. Não, não, eu tô. Foi a eleição do Milton Ratum, do nosso Manauara, que escreve lá do Amazonas, para a Academia Brasileira de Ele se Letras. mudou para São Paulo, não? Hã? Ele se mudou para São Paulo, que eu saiba. Não, ele passou lá por São Paulo, ele já andou por São Paulo, por Brasília. Eu não sei onde é que ele está morando agora, mas o que eu sei é que ele já deveria ter sido incluído, já deveria ter vestido o fardão lá dos Imortais há muito tempo, porra. Porque ele é um autor, inclusive, internacional. Ele já foi traduzido para 17 idiomas, porra. Ele é É, muito mais merecedor da academia do que o Merval, por exemplo, que está lá, que é o Muito o tal mais. do articulista lá do Globo, lá do jornal o Globo, muito mais. E, quer dizer, não é só o Merval, tem
um bando lá de gente que parece que entrou pela porta dos fundos. E o Arthur levou esse tempo todo para ser, como é um cara tímido, que fala pouco, que não se interessa também por grandes acontecimentos e eventos. Então, não sei se as pessoas. Agora, o Merval hoje estava dizendo, não, ele é o autor mais importante do país na atualidade. E é uma história interessante a da vida dele. Ele é descendente de libaneses, não, que foram parar em Manaus, no Amazonas. Não, é o pai dele só. A mãe Eu é. acho que o pai e a mãe, Não, não, a mãe é amazonense. A mas mãe também é acho que é amazonense. descendente de libaneses. Tá Acho bom, pode ser descendente, é. mas quem é libanês é o pai. A mãe é amazonense. Eu não sei exatamente qual é a árvore genealógica da mãe, mas ela nasceu no Amazonas. É Então, bom, agora vamos falar de é bom ver cinema. alguém merecedor entrando na academia, né? Porque é um espaço muito nobre de discussão, de cultura e tudo mais, né? Agora, Celina, você voltou a frequentar cinemas? Como é essa história aí? Não, na verdade nunca deixei, mas eu, apesar de não estar Eu com deixei, emprego. aqui eu nunca vou ao cinema. Eu adoro cinema. É. Eu vejo muito streaming, mas eu acho que cinema é uma coisa incomparável. Aquele telão, enfim. E fui ver um filme por causa do Yes, Nós Temos Bananas, que é Drácula, uma história de amor, do diretor francês Jean-Luc Besson. E não é que eu seja muito chegada a esse tipo de assunto, mas ele faz uma abordagem muito curiosa, porque o conde, o príncipe, ele é dos anos 1400 e ele é apaixonado pela mulher, então tem cenas dos dois, não sei o que e tal, e aí ele vai para a guerra e a mulher dele sofre uma emboscada e tal e morre, acaba morrendo nos braços dele. E aí ele fica pé da vida e vira vampiro. Essa Rompe foi a com razão Deus que e vira levou. vampiro. Foi por E aí que aí ele ele passa virou vampiro. 400 anos procurando por ela, até que encontra. Olha, Então, é uma trama muito legal, um filme muito esteticamente bonito, violento, claro, né? Guerra e tal, o filme é mas eu achei francês? O filme legal. é francês? Ou Hein? só o diretor? O filme é francês ou só o diretor que é francês? Olha, não sei te dizer. Eu acredito que seja um É filme falado em francês. quê? Não, Em inglês? É falado em inglês? É falado em inglês. É falado em inglês. Não é uma produção Agora, inglesa. o último filme de vampiro genial que eu vi foi A Dança dos Vampiros. Não sei se vocês viram, que era do Roman Polanski. O Roman Não, não Polanski. vi. Não, eu Muito não vi. antigo, Se perde na memória dos maravilhoso, anos. maravilhoso. Aí tem também o Nosferatu, do Herzog, É. que o que mais me impressionou foram as imagens da Amazônia, foram filmadas, as imagens foram Um filmadas na navio Amazônia. lá? Não tem um navio que encalha lá no Amazonas? Não tem um Hein? navio que encalha por ali? Não tem um navio que encalha? Sei, mas eu sei que esse filme do Herzog, o que me marcou foram as imagens da Amazônia. Agora, esse do Besson eu achei interessante, uma abordagem juntar Drácula, que é mal como um pica-pau, com amor, né? Então Agora é ele se sai Claro. engraçado. bem. Eu realmente eu perdi Os vampiros também completamente o amam. hábito de sair de casa para ir ao cinema. O que eu vejo muito é, por exemplo, nós somos assinantes aqui do Amazon, né, na televisão. Então eu vejo. E eu gosto O muito de Prime. ver documentários, sobretudo históricos. Eu gosto muito, toda noite praticamente estamos aqui assistindo agora. Fisicamente, o ato de sair de casa para ir ao cinema, que eu fazia muito no passado, isso realmente eu abandonei. Não, em princípio eu só vou a filmões, assim. Agora os filmes brasileiros estão indo muito bem. Agora não vai me ocorrer os nomes, mas são filmes que vão concorrer ao Oscar. O filme Ainda Estamos Aqui, que foi maravilhoso, que você também estava no streaming, né? Esse eu vi no avião. No avião. Vi no avião. Não fui ao cinema, mas vi no avião. Escuta, deixa eu contar para vocês. Fala. Aliás, essa matéria saiu hoje no jornal aqui e foi transcrita do New York Times. Aliás, por falar em transcrita do New York Times, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Autores durante muito tempo e lidei com direitos autorais. E eu fico pasmo que o Globo, nem nenhum outro jornal que eu conheço, ele dá o nome do tradutor. Eles usam
matérias do New York Times, do La Nation, do El País, e não dá, e tudo isso, evidentemente, é traduzido. E tinha que botar o nome do tradutor. O tradutor tem direitos autorais Eu sobre já traduzi o alguns texto. livros, já. Pois é, não, o livro não se fala, porque o livro, o tradutor ganha o livro. Eu estou dizendo nos jornais. O cara bota lá, tirado que foi do New York Times, mas não bota quem traduziu do New York Times, e isso era obrigatório colocar. Isso é parte da lei dos direitos autorais, pô. E nunca ninguém fez isso. Mas tudo bem. O que eu ia falar, eu já nem sei mais o que eu ia falar. Sim, Tudo Não bem. faz. no New Diga lá, York Celina. Agora, Times. Eu vou depois dar um palpite sobre isso. Fala, Celina. então, Não, vocês me desculpem, mas eu vou voltar ao assunto Bolsonaro, porque o Fala. julgamento está marcado vai para ter- terça-feira, dia 2 de setembro. Ah, vai Vai, ocorrer mesmo? Porque me disseram que vai, o vai, Luiz vai. Fux ia vai pedir. começar porque todas as alegações da defesa, PGR, já foi tudo Mas, apresentado. A última foi do Celina, eu Bolsonaro. li no jornal, aí, nos jornais brasileiros, que o Luiz Fux ia pedir vista, e ele tem É direito a possível. ficar com o processo Não, 90 não, dias. olha, eles estão cogitando que isso aconteça, mas a jornalista do Globo, Bela, não é o nome dela? Bela Megali, Megali, Megali. Bela Megali, ela fez uma coluna que ela ouviu todos os membros da primeira turma. E todos eles dizem que acham, que acreditam que o Fux não vai fazer isso. Ah, bom, Até seria porque, bom. nesse momento, se ele fizer, já vai ser dar um presente de bandeja para o Bolsonaro, nesse momento que a coisa está desse jeito, né? Então, assim, pelo que ela ouviu entre os magistrados da primeira turma, parece que o Fux não vai embarcar nessa, embora ultimamente ele É esteja verdade, é bastante verdade. bolsonarista, né? Tem gente, Assim, inclusive, que acha que ele já virou o fio aí. É verdade. Tem gente que acha que ele já virou o fio aí e que não duvida que ele peça vista. Mas vamos ver o que vai rolar. De qualquer bom, maneira, se isso acontecer. Bom, e aí a defesa do Bolsonaro ainda está investindo em. Porque eles tinham orientado o PL a fazer aquele motim pela anistia, né? É. E aí a prioridade agora é o fim do fórum privilegiado. Ainda eles têm uma esperança remota que o julgamento saia da alçada do STF e passe para a Justiça primeira, Comum, para a é, primeira Justiça. Primeira para primeira Justiça? instância. Primeira instância, né? Primeira. É, Não, agora me atropelei. verdade. Mas, enfim, É o primeiro degrau da justiça, é o primeiro tribunal da justiça. É a justiça é. serve E para todo mundo. aí, de qualquer forma, ou então ir para o pleno, e aí, se não acontecer, querem inundar as redes com tentativa de golpe do judiciário, é uma maluquice. Mas, enfim, eu acho que Gente, já que agora vocês não estão tem falando, jeito, não. já que vocês estão falando em justiça, eu quero citar aqui uma frase em latim que eu acho que o Novaes vai reconhecer, porque o Novaes também estudou direito. Nemo auditor propriam turpitudinem allegans. Isso significa o seguinte: a ninguém é lícito alegar a própria torpeza. Você não pode entrar na justiça e querer que o juiz lhe dê uma sentença favorável porque você cometeu um ato ilícito. Você não pode alegar isso em seu favor, jamais. Mas é o que o Donald Trump está fazendo agora com o julgamento dos tarifaços. O julgamento dos tarifaços está em segunda instância no momento, ainda pode chegar até a Suprema Corte. Mas na segunda instância, o governo do Donald Trump está alegando justamente isso. Sim, não é constitucional, porque pela Constituição as tarifas têm que ser impostas pelo Congresso americano, não pelo presidente, não pelo poder executivo, tem que ser pelo poder legislativo. E o Donald Trump, arbitrariamente, taxou tarifas em cima dos países todos aí, inclusive o Brasil. Agora isso está em segunda instância, e o que o governo do Donald Trump está alegando é justamente isso. Sim, nós fizemos isso, está errado, mas se a justiça derrotar as nossas tarifas, nos obrigar a abrir mão de nossas tarifas, vai causar um prejuízo imenso, porque nós arrecadamos trilhões de dólares. Então, ele está exatamente dentro desse princípio que vem desde os tempos do direito romano. A ninguém é lícito alegar a própria torpeza, e é o que o governo do Donald Trump está fazendo. Mas prossigam aí. Só queria dar esse pequeno à parte.
Bom, a inflação, você que está aí, diz que está subindo muito nos Estados Unidos, né? Por causa Já há aqui os indícios de que a inflação vai subir, já está subindo, embora o Donald Trump ele negue. Não adianta nada você chegar com uma estatística dizendo que os empregos baixaram, porque ele demitiu a mulher que era É, do Serviço de Estatísticas do governo, respeitadíssima. Ela foi demitida porque ele não aceita números que sejam desfavoráveis. Então não adianta você dizer os empregos caíram, a inflação subiu, porque ele vai negar até o fim. Essa semana eu até escrevi no Facebook um negócio muito interessante de um historiador conservador, Andrew Sullivan. Eu botei isso em Facebook. E ele diz exatamente isso. Não há dúvida nenhuma, ninguém se iluda. O Donald Trump está impondo o autoritarismo dos Estados Unidos. Ele está desobedecendo todas as leis, todas as regras, ele está a caminho de uma ditadura e ninguém faz nada. Quer dizer, agora nós temos esse episódio. Se eu estiver falando demais, me aparteiem, por favor. Temos agora esse episódio do que eles chamam o gerrymandering, né? Que é redistribuir os distritos do estado do Texas para, com menos votos, o Partido Republicano ter mais representantes no Congresso. E agora os deputados democratas do Partido Democrático, nessa semana que vai entrar, eles realmente vão voltar ao Texas e parece que isso vai ser aprovado. Mas, em compensação, o governador da Califórnia, Califórnia. Newsom, já declarou que vai fazer a mesma coisa na Califórnia. Quer dizer, então, isso vai ser uma espécie de uma, digamos, reação ao que o Trump está fazendo. Está realmente, mais do que na hora, de alguém do Partido Democrático enfrentar o Donald Trump, porque a Selena me perguntou outro dia se o Donald Trump tem o apoio da população, da maioria da população dos Estados Unidos. Não, não tem. A maioria da população dos Estados Unidos é contra o Donald Trump. Quer dizer, muitos votaram erradamente, levados mais por questões sociais do que econômicas. A classe trabalhadora moralmente é conservadora, vocês sabem disso. Então, por essas questões sociais de gays e transgêneros e tudo isso, eles acabaram votando no Donald Trump, mas, na realidade, ele não tem a maioria dos votos dos Estados Unidos. Agora, o que acontece é que o Partido Democrático perdeu a eleição com a Kamala Harris por absolutamente incompetência. Absoluta incompetência. Não foi por mérito nem competência do Donald Trump. pois não foi o Donald Trump que ganhou, foram os democratas que perderam. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, na hora de alguém começar a reagir. Agora eu estou sabendo que o Novaes quer entrar na área esportiva. Vamos lá, Novaes. Não, não quero entrar em lugar nenhum, não. Eu tô Não? bem aqui, estou escutando você aí. O programa é seu, pô. Eu estou escutando você falar aí, sem parar, pô. Tudo bem. Não, o que está acontecendo aqui, independente da reunião lá no Alasca, na Inglaterra está começando a Premier League. Estou sabendo. Está começando hoje. E É. agora, às 4 horas da tarde, tem um jogo do Liverpool, que gastou Você vai mais assistir? bilhões, que gastou mais de 2 bilhões de reais em contratações esse ano. Eu É. não sei dos outros clubes ingleses, mas quando a gente terminar o programa, eu ainda vou pegar um resto do jogo aqui. Que Agora, tem Novaes, você que acompanha bem o Liverpool, você pode me dizer isso. Que eu saiba, no momento, o Liverpool tem apenas um jogador brasileiro, que é o Alisson, né? Mas eu não sei de outro jogador brasileiro que ele tenha, não. E se desfez, inclusive, de um grande ataque, né? Ele se desfez do Luiz Dias, que era um colombiano excelente, que jogava pela esquerda, se desfez do uruguaio Darwin Nunes, e o portuguesinho lá morreu, né? O Diogo Jota, pô. É. Então, mas está fazendo outras contratações aí. Eu ainda não decorei o nome dos novos contratados. Mas quando terminar o nosso programa aqui, eu vou parar diante da televisão e vou ver o resto. Depois você me diga, porque aqueles não estão mostrando. Amanhã de manhã, eles vão mostrar que tem uma rede, a USA Network, que mostra jogos da Premier League, e eu vou assistir. Agora, uma notícia também nesse assunto da Premier League, Nova, é que não sei se vai se concretizar, mas o Manchester City estaria interessado no Rodrigo, brasileiro que é do Real Madrid. E o Rodrigo É. estaria interessado em ir para o Manchester City porque ele gosta de jogar na extrema esquerda. E na extrema esquerda ele é reserva do Vinícius. Então, escalam ele na direita. E ele preferiria
ir para o Manchester City, onde ele teria lugar na esquerda. Não sei se vai acontecer, mas tudo bem. Agora, o que está me preocupando também, e eu acho que é com uma certa antecedência, porque isso só vai acontecer o ano que vem, é a questão da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo de futebol, que vai ser basicamente nos Estados Unidos. Vai ter um ou outro jogo no México, um ou outro jogo no Canadá, mas vai ser nos Estados Unidos. E como é que vai ser isso? Essa história do Trump cada vez está barrando mais gente para entrar nos Estados Unidos, fazendo mais Pois é. exigências, mais restrições. Eu não sei como é que vai ser, como é que a FIFA vai resolver isso com o Trump. Sobre isso eu daria até uma informação, talvez a Celina se interesse pelo assunto. O Irã já está classificado para a Copa do Mundo do ano que vem. Isso É. passar, digamos, nas preliminares, manda o Irã para o México, para o Canadá, mas digamos que o Irã passe e vá em frente. Vai para os Estados Unidos, o Donald Trump já disse que torcedor do Irã não entra. Quanto ao Irã em si, ao time, ele ainda não definiu. Mas isso é contra os estatutos da FIFA. E o que o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, faria se o Donald Trump impedisse o Irã de entrar nos Estados Unidos? Mas não é só o Irã, não. Eu estou achando que pode ser, como também o Trump corre muito atrás da popularidade, pode ser que, sabendo da dimensão do futebol no planeta, ele, sabe, relaxe um pouco mais essas restrições dele. Mas, se não for assim, eu não sei como é que essa questão vai ser resolvida. Não só com relação ao Irã, com relação a outros países também. E provavelmente o Brasil, que ele está com ideia fixa aí em cima do Brasil, pode Pois ser é, que arranje imagina, o algum jeito. Brasil vai jogar lá, ele vai fazer o quê com o Brasil? Não, vai arranjar um jeito de Ah, evitar que o Brasil jogue lá, ou mas, não podemos aceitar mas o Celina, Brasil. eu estava vendo hoje nos jornais brasileiros que caiu muito o número de brasileiros viajando para os Estados Unidos. Sim, Ou sim, porque não estão interessados em viajar, ou porque o consulado americano está negando vistos. Mas caiu. Negando Eu visto. acho que também tem caído por parte de outros países do mundo. É verdade. Agora, eu queria dizer para você o seguinte: é uma matéria curiosa que foi transcrita do New York Times, era aquela coisa que eu estava falando a respeito das traduções, e eu não entrei no assunto da ibogaína. Ibogaína. Já ouviu falar em ibogaína? Ouvi falar. eu vi hoje, foi segunda, foi capa de um caderno do Pois Globo. é, do New É, York Times, essa matéria, que é, inclusive é uma droga miraculosa, porra, que faz é. aí, inclusive é usada no México, na Nova Zelândia, mas é proibida nos Estados Unidos. É de um arbusto africano chamado iboga, iboga, e é usada já há milênios lá na África, até para manifestações e cerimônias espiritualistas, porra. É E verdade. quem defende o uso dela é um republicano. É verdade, Isso é eu um vi também republicano. nessa Foi, matéria. É um inclusive, assessor. republicano de É, 70 e tantos anos. Aí a matéria, 75. inclusive, começa com ele descrevendo uma viagem que estava Isso. tendo, viagem, É, e era dessa droga, e, enfim, ele virou um é, admirador. é É, verdade. Mas ele disse que é, depois passou a se sentir muito bem, que num determinado momento ele estava aí flutuando junto com os satélites. Mas voltou à Terra e que estava tudo bem. Ele levou algum tempo para recuperar a consciência e saber onde é que ele estava. Mas olha, eu estou falando nisso porque mais cedo ou mais tarde isso vai bater aqui no Brasil. Aí e vão descobrir aí, alguma televisão vai mostrar os caras fazendo contrabando de ibogaína. já já chega aqui. É. Cara, Agora, gente, a gente está vivendo num mundo à mercê dessa criatura, Donald Trump, Exatamente, é o que que está faz acontecendo. o que dá na telha dele, é uma coisa inacreditável. Cada dia você vê uma barbaridade é maior verdade. e ninguém faz nada. Fica todo mundo sujeito a essa criatura É, desvairada. aqui, No país que já foi a maior democracia do mundo, que está virando uma ditadura Não era. escancarada. E não era. Isso sempre foi uma grande mentira, porque a discriminação racial nos Estados Unidos, que vem É de verdade. longa data, sabe, É, sempre manchou essa democracia. Eu não sei como é é. que o mundo inteiro acreditou que era a maior, a melhor e a mais perfeita democracia do mundo, os Estados Unidos, com essa mancha negra aí que acompanha o país desde os primórdios da escravidão, porra. Então, sabe, não é tão democrata assim, não, desde o início. Tudo bem, é uma democracia para brancos,
digamos. Você sabe, voltando a esse assunto, você falava agora há pouco do Alasca e da doutrina James Monroe, o número de invasões que os Estados Unidos tiveram ao longo deste tempo, veja bem, um ano depois da independência do Brasil, o número de intervenções, digamos assim, dos Estados Unidos em países latino-americanos, algumas intervenções abertas, né? Entraram no Panamá, entraram na República Dominicana, entraram em Cuba, tiraram Cuba da Espanha. Cuba passou a ser um protetorado, durante anos e anos foi completamente dominada pelos Estados Unidos. Depois veio Fidel Castro, aí já é outra história. E outras ocasiões interferiram de uma forma disfarçada, como foi o caso de 1964 no Brasil, como foi o caso com Pinochet no Chile. Mas é uma longuíssima história de intervenção dos Estados Unidos. E outro dia eu estava lendo no artigo no New York Times de um canadense dizendo que realmente o relacionamento dos canadenses com os Estados Unidos, os canadenses sempre consideraram os Estados Unidos praticamente como seus irmãos. Agora mudou muito com essas atitudes que o Donald Trump vem tomando. Mas você está falando dessas intervenções, eu estou me lembrando da intervenção do Bush no Iraque. Quer dizer, Isso fora do continente americano. Os americanos são tão curtos que queriam transformar um país muçulmano, árabe, numa democracia ocidental, digamos assim. E aí chegou lá e quebrou a cara, pô, porque eles não vão nunca. Essa parte do planeta, do Oriente Médio, dos países árabes e muçulmanos, não vão nunca ser uma democracia ocidental como o Bush queria fazer do Iraque. Não. Eu não sei como é que esse país chegou, eu acho que foi na base da truculência que esse país chegou aonde chegou, vai ser um país hegemônico aí pelo mundo afora. Porque... Pois é, mas essas intervenções todas dos Estados Unidos eram ocultas, entre aspas, né? A gente sabia, no fundo, que os americanos apoiaram a ditadura, mas a gente só soube depois de 30 anos que caiu o sigilo de documentos secretos, não sei o quê. Você fala do golpe no Brasil em 1964, né? 64, Mas agora... Inclusive investigações mostraram depois que a esquadra dos Estados Unidos tinha recebido ordem de se deslocar para o Brasil conforme fosse o andamento se o golpe fosse ou não bem sucedido. Se houvesse uma reação. Agora, Zé Inácio, você não pode ficar falando muito mal dos Estados Unidos, não, porque você mora nos Estados Unidos. Hein? Daqui a pouco o Trump vai ouvir você e vai dizer para você voltar para o seu país, pô. Você trata de medir as suas palavras com relação mas eu vejo aqui pessoas protestando. Aí outro dia foi até muito engraçado, um cidadão lá porque agora o Donald Trump botou os militares nas ruas em Washington DC, claro, americano. Nosso tempo está chegando ao fim, mas dá para falar isso rapidamente, sobre a alegação de que quer acabar com o crime. E no momento em que o crime na capital americana vinha caindo, mas ele botou os militares na rua. E apareceu um cidadão aí que começou a se dirigir às tropas, aos soldados lá, chamando eles de fascistas. E acabou jogando um sanduíche que ele estava comendo em cima de um dos soldados. Não sei se vocês viram isso aí no Brasil. Aí o negócio ficou feio, porque os soldados que estavam só olhando, enquanto o cidadão os chamava de fascistas, aí saíram correndo atrás dele e ele foi preso. Agora, a coisa mais engraçada é que ele era empregado do governo e foi demitido. Então, eu quero só dizer o seguinte: como eu não sou empregado do governo, eu estou aqui tranquilo e vou dando a minha opinião. Agora, o que se diz muito aqui nos Estados Unidos é o seguinte: é que, em última análise, isso um dia vai acabar nas mãos da Suprema Corte. Alguma dessas coisas que estão ocorrendo aqui, essa militarização do governo, tropas na rua, tudo isso, a Guarda Nacional, todas essas barbaridades que o Donald Trump vem fazendo e descumprindo todos os regulamentos, leis e a Constituição, mais cedo ou mais tarde isso vai ter que bater na Suprema Corte. E aí é que vamos ver se a democracia vai vigorar ou não. Mas a Suprema Corte não é trumpista?
Mas vai chegar um dia em que ela vai ter que, entendeu? Diante do acúmulo de fatos que estão acontecendo, ela vai ter que, no momento desse, seja por tarifa ou lá o que seja, vai ter que haver um confronto da Suprema Corte com o Donald Trump. E se a Suprema Corte der para trás, aí realmente, eu digo, vai haver ditadura nos Estados Unidos. Pessoal, alguma coisa a mais, o nosso tempo está chegando ao fim. Não, não, não. A gente só Acho que não dá, espera que não. o Trump não consiga dobrar a Suprema Corte. Eu acho difícil. Ah, Eu não, acho é que o Trump prova que torcida para dobra. acabar esse governo tenebroso dos Estados Unidos. Eu nunca vi uma coisa tão medonha. Eu não sou muito chegado aos Estados Unidos, não faço a menor questão de ir aos Estados Unidos. Adoro a Europa, mas os Estados Unidos não faço questão. Agora, nunca vi um negócio desse tamanho, uma coisa tão Não, nunca horrorosa. ninguém viu, nunca ninguém viu. Ninguém Isso aí é um absurdo. viu. Outro dia eu estava vendo de um cientista político dizendo que os Estados Unidos não estão querendo reconhecer a sua decadência, que o Trump é o produto da decadência americana e que Eu os já vi isso americanos também. resistem à ideia Tudo bem. de confrontar Pessoal, a sua decadência. isso Tá aí bom. é um bom tema para a nossa próxima conversa, sexta-feira que vem. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença da Celina e do Novaes e até lá, até sexta-feira. Tá bom, agora Até. você mora na zona sudoeste, hein? Não esqueça disso. E recomendo a você atravessar a Baía da Guanabara e ir a Niterói para chegar à zona leste do Rio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Celina. tchau. Bom fim de semana aí para vocês. Igualmente, Tchau. igualmente. Amém.